Fala aí galera, beleza? Professor Júlio, professor de matemática aqui do canal Dascalos, e hoje nesta aula eu trouxe para vocês a diferença entre permutações simples e permutações com repetição. Quer conferir? Então fica comigo até o final da aula e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dascalos, que diariamente você vai receber novidades para se dar bem no Enem. Bora lá então? Pessoal, é isso aí então, hein? Nesta aula a gente vai ver a diferença entre permutações simples e permutações com repetição. Bora lá comigo? Pessoas, olha só. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o fato da palavra permutação significar troca, tá? A gente vai trocar os elementos de lugar, tá? Então a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que quando a gente vê, né, ou ler a palavra permutação, permutação quer dizer uma troca, tá? Quer dizer uma alternância de ordem. É quando a gente pega um conjunto de elementos, tá? Uma sequência de elementos, e nós vamos simplesmente trocar a ordem desses elementos de posição. Tá? O que eu estou fazendo com esses elementos? Uma permutação. Então, vamos pensar comigo aqui o seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem a sequência dos elementos A, B e C, certo? Então, tem aqui uma sequência de elementos A, B e C. E eu pergunto para vocês assim, ó, quais são todas as ordens possíveis e imagináveis que esses três elementos podem aparecer ou podem se organizar? Vocês concordam comigo que a gente pode pensar nas seguintes ordens? Vem aqui comigo, ó. A gente pode pensar na ordem ABC, certo? A gente pode pensar na ordem ABC. A gente pode pensar na ordem ACB ou na ordem BCA, ou ainda BAC, CBA, CBA ou CAB, ou CAB. Então, notem que a gente tem 6 grupos possíveis representando todas as ordens dos elementos A, B e C. Então, a gente conseguiu formar aqui, ó, seis sequências diferentes. 6 sequências diferentes, certo? Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente fez uma permutação dos elementos A, B e C. E como A, B, C são elementos distintos, são elementos que são diferentes entre si, o que a gente fez aqui foi uma permutação com elementos distintos, ou seja, uma permutação simples. Então, pessoal, ó, na análise combinatória, quando a gente usa o termo permutação simples, o que quer dizer uma permutação simples, professor? Quer dizer uma permutação com elementos distintos, tá? Então, aquela permutação que ocorre com elementos distintos, certo? E toda vez que nós formos calcular a quantidade de permutações simples, então estão vendo que aqui deram 6, né? Mas quando eu tiver mais elementos, que eu vou ter uma quantidade maior de permutações, não tem como eu ficar fazendo sequência por sequência. Então a gente vai ter uma formulazinha pequenininha para calcular a quantidade de permutações simples, ok? Então vem aqui comigo, ó. Permutações simples de n elementos. Então esse n vai ser o número de elementos das permutações. Simplesmente vai ser calculado pela formulazinha n fatorial, certo? Lembrando que o fatorial é o produto do número por todos os seus antecedentes naturais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, né, voltando a essa questão aqui, né? Se eu quero saber quantas permutações tem dos elementos A, B e C, então se eu fizer 3 fatorial, vai dar 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6, que são as 6 permutações que a gente viu aí, ok? Por exemplo, quer ver? Vamos fazer um outro exemplozinho legal aqui, ó. Quantos anagramas, então vem aqui, ó, vou chamar de exemplo, tá? Quantos anagramas possui a palavra
a palavra livro, né? Se eu perguntasse para vocês, quantos anagramas possui a palavra livro? Para recordar, para refrescar a memória, anagrama é quando a gente pega as letras de uma palavra e vai alternando elas de posição. A gente vai fazendo várias sequências diferentes com as letras de uma palavra. Então a gente chama isso de anagramas. Então, por exemplo, olha alguns anagramas da palavra livro. A própria palavra livro é um anagrama dela. Por exemplo, o anagrama ILVRO é um outro anagrama da palavra livro. Ou ainda VROLI é um outro anagrama. E assim sucessivamente. A partir do momento que eu vou alternando as letras de posição, a gente vai criando anagramas, ok? E aí é o seguinte, ó, eu quero saber quantos anagramas tem a palavra livro. Problemas que envolvem formação de anagramas são problemas de permutações simples, ou com repetição, no caso simples aqui. Por que aqui é uma permutação simples, professor? Porque livro tem 5 letras distintas, 5 letras diferentes. Então, se eu disser aqui que ela tem 5 letras distintas, o N vale 5, porque são 5 letras. Então, a palavra ali vai ter permutação de 5 anagramas diferentes, ok? Aí, na hora que a gente resolve, vai dar 5 fatorial, que vai dar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E quando a gente faz essa multiplicação, nós vamos ver que a palavra livro vai ter 120 anagramas diferentes. Show de bola? Tranquilo? Bom, agora vamos passar para uma outra parte aqui da nossa aula e vamos entender como calcular permutações caso tenha algum elemento repetido, certo? Como assim, professor? Vamos lá comigo agora pensar no seguinte. Vamos pensar no seguinte. Vamos supor que agora eu tenho as letras A, B e C, e eu quero saber, respeitando essas repetições da letra A, quantas ordens, quantas sequências diferentes eu conseguiria formar com essas 5 letras, respeitadas as repetições. Bom, vocês concordam comigo que a gente poderia pensar em montar algumas permutações aqui, né? Eu poderia pensar assim, bom, a própria sequência B, C é uma sequência possível, concorda comigo? Ou a sequência A, B, C, A é uma outra sequência diferente. Depois a sequência, sei lá, ó, B, C, A é uma outra sequência diferente. E assim sucessivamente. Nós vamos ter várias sequências diferentes ali, ok? Só que nesse caso, se eu quiser calcular quantas sequências diferentes eu consigo formar com esses elementos, eu já não posso fazer uma permutação simples mais. Agora a gente cai num tipo de problema, num tipo de grupamento chamado de permutação com repetição, ok? Então vem aqui comigo agora, ó. Isso aqui trata-se de uma permutação com repetição. Repetição, por quê? Porque a gente está fazendo uma sequência em que tem um elemento que se repete 3 vezes. Certo? Como é que a gente faz esse tipo de problema, professor? Primeiramente, nós faríamos como se fosse uma permutação simples. Certo? Então, vamos supor aqui, ó, você tem 5 elementos, não tem? Você tem 5 elementos. Então, vamos dizer que o N vale 5. E vamos supor que os 5 elementos fossem elementos distintos. Vamos supor que A, B e C sejam 5 elementos distintos. Se eles forem 5 elementos distintos, se eles fossem, né? Nós faríamos uma permutação de 5, ok? Que daria 5 fatorial, tá? Porém, a gente sabe que 5 fatorial
é a quantidade de permutações simples. E as letras As, elas não são distintas, elas são todas iguais. E eu alternar as letras A de posição não vai adiantar nada. Então eu posso pegar esses 3 As e mudar a posição deles o tempo todo, que não vai fazer a diferença. E eu sei que esses 3 As, eles têm 3 fatorial sequências diferentes. Então, vamos pensar. Não adianta ficar mudando as letras As de posição, certo? E elas têm 3 fatorial posições diferentes. Então, para eu respeitar essas repetições, para eu dizer que não adianta trocar as letras As de posição, a gente vai dividir por 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque tem 3 letras As repetidas. E na hora da gente simbolizar isso, a gente coloca aqui, 3 repetições das letras As. Então, é desta forma que a gente resolve permutações com repetição. A gente considera que os elementos são distintos, faz uma permutação normal de elementos distintos e depois divide pela permutação das repetições, ok? Então, como é que eu interpreto aqui? Permutação de 5 letras, de 5 elementos, sendo 3 elementos repetidos, tá bom? Então, isso daria o quê? 5 vezes 4 vezes 3. Vamos parar aqui no 3, porque aí a gente corta com 3 de baixo. Então, essas 5 letras têm 20 sequências possíveis de serem organizadas, tá? De modo geral, tá? As permutações com repetição, elas podem ser organizadas assim, Nós vamos fazer uma permutação de N elementos e aqui em cima, A, B, C, reticências, vão ser as suas repetições. Neste exemplo, foi apenas a letra A que repetiu, mas eu posso ter mais de um elemento repetindo, tá? A gente já vai exercitar isso. E aí, como é que a gente resolve, então, uma permutação com repetição? N fatorial dividido por todas as repetições fatorial, tá bom? Então, esta aqui é a maneira da gente calcular permutações com repetição. E anota aí no seu resumo que esse A, B, C, D aqui, pequenininho, são as repetições. Perfeito? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui com bastante elemento repetido para a gente ver como é que fica? Então, vem aqui comigo, Vamos supor que eu peço assim para vocês. Exemplo. Quantos anagramas possui a palavra vamos pensar aqui a palavra matemática. Pronto. Quantos anagramas possui a palavra matemática? Bonitinha aí a pergunta. Quantos anagramas possui a palavra matemática? Bom, o que eu teria que fazer então? Pegar as letras da palavra matemática e alternar as letras da palavra matemática de lugar. É muita letra. É uma palavra grande que tem bastante letra, então não dá para fazer isso na raça. A gente vai precisar calcular a quantidade de anagramas. Por que é uma permutação com repetição, professor? Porque a palavra matemática tem várias letras repetidas. Tá bom? Então, primeiro passo, a gente considera, a palavra matemática como tendo letras distintas. E a gente vai ter, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 letras da palavra matemática. Então, vem aqui comigo, Vai ser uma permutação de 10 letras, mas agora nós vamos contar as repetições da palavra matemática. Ela tem 2 letras M, não adianta alternar as letras M de lugar.
Vamos anotar aqui, ela tem duas letras M. O que mais que ela tem, professor? Ela tem duas letras T's. Tá vendo, ó? Duas letras T's. E ela tem três letras A's. O acento faz diferença? Caso o problema mencione, faça questão disso, ele vai falar. Caso contrário, não. Então, as letras A são iguais. Então, pronto, ó, duas letras M's, duas letras T's e três letras A's. Então, essas que são as repetições do problema. Pronto, está esquematizado o nosso exercício. Agora, a gente faz as operações. Ó, 10 fatorial dividido por todas as repetições fatorial. Pronto, e aí eu vou ter a quantidade total de permutações da palavra matemática. Ok? Aí a gente vai resolver, né? Então vai ficar 10 vezes... Vamos fazer aqui embaixo, ó. Aí vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Vou parar aqui no 3, tá? Que a gente vai cortar com 3 de baixo. Lembra que 2 fatorial é 2 vezes 1, que é o próprio 2. Vai ficar 2 vezes 2 e esse 3 fatorial bonitinho aí. Show de bola? E aí nós vamos simplificar, ó, 3 fatorial com 3 fatorial, 2 vezes 2 dá 4, a gente pode simplificar tudo que for possível. E aí, se você fizer o produto dos valores que sobraram, a palavra matemática vai ter 151.200 anagramas. Ok? Então é assim que a gente resolve problemas de permutação com repetição. Pessoal, é isso aí, ó. Espero que tenham gostado e entendido, hein? Até a próxima aula. Um abraço.